Com mais uma atuação bastante frágil, a seleção brasileira ficou no empate com a Colômbia, avançou em segundo no seu grupo e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Nesse vídeo, a gente vai olhar para as questões táticas do Brasil, entender como o jogo contra a Colômbia se desenrolou e alguns dos problemas ainda que residem naturalmente na equipe do Dorival Júnior. Até por isso a gente já está com o nosso campinho na tela, formações iniciais. O Brasil com uma mudança em relação à escalação do jogo passado contra o Paraguai, em que venceu por 4-1, que foi o retorno do Rafinha pelo lado direito. Rafinha que fez um belo gol de falta, aliás, e um retorno que se justificava bastante pela capacidade física do Rafinha, que é superior, né, à do Savinho, e também pelo que o Rafinha podia acrescentar no trabalho sem a bola, já que a Colômbia é muito forte pelos corredores, né? Dessa vez tinha o Machado, o David Machado, na vaga do Mojica, que foi titular nos outros dois jogos, mas por aqui um lateral com mais capacidades defensivas, né? Muito físico também, que foi uma tônica do jogo. Mas por aqui também tinha Luiz Dias, muito agudo da direita, da esquerda para dentro, e o Rafinha daria um suporte importante ao Danilo. E o John Arias, né, que é um meio-campista que gira, cobre uma faixa de campo muito grande, enfim, tem muita qualidade no seu jogo. O Rafinha seria importante taticamente nesse sentido. No mais, a manutenção do Brasil, quase que num 4-2-4, que é como o Dorival escala essa equipe, né, com dois jogadores pelos lados e dois homens mais avançados. No início da Copa América, ou nos dois primeiros jogos, os dois jogadores mais avançados eram Lucas Paquetá e Rodrigo, com o Vinícius fazendo essa posição pelo lado. Nesse jogo contra a Colômbia, o Dorival fez uma inversão. Trouxe o Paquetá para o lado esquerdo e abrigou o Vinícius na faixa um pouco mais central, mais perto do gol, que é mais ou menos onde ele joga no Real Madrid, né? No Real Madrid, o Vinícius não é mais um ponta há bastante tempo. Nessa temporada inteira jogou como uma referência, não um centroavante enfiado na área ou algo assim, mas ele era o jogador mais avançado do Real Madrid em muitos momentos, invariavelmente numa dupla com o Bellingham. Na seleção brasileira, o Rodrigo tem sido esse jogador que acompanha mais um à frente. Então, seja o Paquetá sendo um segundo ou um meio-campista para que o Rodrigo seja o centroavante, entre aspas, centroavante, ou o Vinícius, como foi dessa vez. E a escalação do Paquetá também tinha como pano de fundo a ideia de ter uma consistência maior por esse lado, onde o Daniel Muñoz, que inclusive marcou o gol da seleção da Colômbia, apoia muito bem. A Colômbia mantendo aí o seu losango de meio campo, Richard Rios, Lerma e o John Arias, o Rames um pouco mais centralizado, Córdoba pelo lado, um centroavante, mas jogando como um segundo atacante, jogador também de muita imposição física, que deu muito trabalho nos duelos individuais, e o Luiz Dias, né, um sistema montado para deixar o Rames um pouco mais confortável sem a bola. Mas a gente já vai chegar lá nesse aspecto da Colômbia e do Rames Rodrigues. Do lado da seleção brasileira, algumas questões ficaram muito claras mais uma vez. Uma delas foi o problema em sair para o jogo. O Brasil teve muita dificuldade em construir desde a defesa, encontrar passes limpos, muito por conta da pressão exercida pela Colômbia. A Colômbia pressionou muito forte o jogo quase que inteiro. Não foi uma coisa ali de meia hora, não foi uma coisa do primeiro tempo. Durante muito tempo, ao longo do jogo quase que todo, como eu disse, a Colômbia pressionou muito a saída de bola da seleção brasileira. Subiu e encaixotou mesmo, com todo mundo participando. Richard Rios, Lerma, Arias, Córdoba, Luiz Dias e o Rames Rodrigues também, né? Um jogador muito participativo na seleção colombiana no trabalho sem a bola, algo muito diferente do que ele tem feito no clube que joga. Mas na seleção colombiana, o Rames parece estar entregando, né, muito mais do que aquilo que ele tem entregado. Parece não, com certeza está entregando muito mais do que aquilo que ele entrega no São Paulo de uma forma geral, né? E esse fato da Colômbia encaixotar a seleção brasileira e vencer muitos duelos, né? Foi um jogo, como eu disse, muito físico, de muitos choques, de chegadas muito fortes, né? Ninguém aliviou em nenhum momento. E a Colômbia levou muita vantagem nesse sentido, com Lerma, com Arias, com Richard Rios, com os dois laterais, o David Machado e o Daniel Muñoz, com o Córdoba, como eu disse, nos duelos contra Marquinhos ou Wendel. No físico, a Colômbia levou muita vantagem em relação à seleção brasileira. E um outro aspecto ainda dessa parte do jogo, né, foi um Brasil com o meio-campo de novo muito vazio. E aqui pelo desenho dá pra gente ver um pouco disso, né? Richard Rios, Lerma, Arias e Rames Rodrigues. Invariavelmente a seleção, embora o Paquetá fechasse um lado, o Rafinha fechasse o outro, mas invariavelmente a seleção colombiana tinha uma vantagem muito grande no centro do campo. 3 contra 2, 4 contra 2, 3 contra 1 em alguns momentos de transição. A Colômbia teve muita vantagem, o Brasil teve de novo um meio-campo muito vazio e esse foi um detalhe que o Dorival não ajustou em nenhum momento do jogo.
nem mesmo já lá no segundo tempo, quando ele tira o Paquetá, vem com o Andreas Pereira. O Andreas vem fazer essa mesma função, saindo do lado para ser tentar ser um cara central aqui na articulação. Funcionou muito pouco de uma forma geral, né? E o Brasil foi perdendo todos esses duelos, e foi vendo uma Colômbia jogar muito confortável, né? Não só dentro do primeiro tempo, depois que o Brasil faz o gol, o Brasil abre o placar e o jogo depois é de domínio completo da Colômbia, mas ao longo da etapa final também. Foi uma Colômbia muito confortável dentro do jogo. E aí se sobressai muito a qualidade de alguns jogadores como o James Rodrigues. A gente tem até algumas imagens que ilustram, né, o posicionamento do James e como ele se multiplicou no campo. Muitas vezes pela esquerda, outras pela direita, em outras numa faixa um pouco mais central e sem ser encontrado pela marcação da seleção brasileira, que muitas vezes também tinha que fazer esse deslocamento, né? Porque se o James Rodrigues caía pelo lado direito, o Bruno Guimarães podia vir para dar uma ajuda. Se ele vinha jogar pelo lado esquerdo, saía o João Gomes da sua posição. E isso tratou de esvaziar um pouco mais o meio-campo da seleção brasileira de uma forma geral, né? Mesmo dentro do segundo tempo, precisando do resultado, né? A Colômbia chega ao empate numa jogada que é muito característica. A Colômbia tem um jogo de troca de passes muito bom, a Colômbia tem uma capacidade física muito grande com os seus meio-campistas e a sua linha defensiva, e a Colômbia tem ultrapassagens muito fortes dos seus laterais. Então, os movimentos combinados do Daniel Muñoz com o Córdoba, eles são muito importantes dentro do jogo desse time e foram mais uma vez assim, né? Um time que joga com uma dupla de ataque que vem do lado para dentro, no caso o Luiz Dias e o Córdoba, precisa muito do apoio dos seus laterais. E foi assim no lance do gol, por exemplo, com o Daniel Muñoz, né? Ele recebe, é uma jogada que começa com o James, ele faz o passe para o Córdoba ganha no corpo do Marquinhos, gira e faz o passe para que o Daniel Muñoz infiltre e marque o gol. Mesmo dentro do segundo tempo, né, quando o Brasil precisa da vitória para se classificar em primeiro, as mudanças muito tardias outra vez não surtem efeito. O Andreas entra no intervalo, depois bem mais adiante, né, já lá nos 30 do segundo tempo, sai o João Gomes para a entrada do Ederson, uma mudança que não se explicou muito na prática, né, a razão dela acontecer, talvez tentar melhorar a saída de bola, mas isso tampouco pôde acontecer, né? O Savinho mais tarde vem na vaga do Rodrigo, o que muda o Rafinha de lado, o que centraliza o Andreas para jogar perto do Vinícius, mas tampouco o Brasil recupera ritmo, volume ou algo do tipo, né? As mudanças da seleção colombiana são muito no sentido de uma manutenção de força, de pegada, né? Então vem o Mojica na lateral esquerda, o Uribe vem na vaga do Rios no meio campo já no momento mais final, o Borré vem para jogar no ataque na vaga do Córdoba, tem o Carrascal entrando no lugar do James Rodrigues, mas de uma forma geral foi uma seleção colombiana que conseguiu, né, fisicamente fazer um jogo muito completo contra o Brasil, e o Brasil não encontrou soluções, nem dentro do jogo com esses problemas citados de saída de bola, de inferioridade no meio campo, de perder muitos duelos, nem de conseguir reter bola, de trocar passes, de chegar ao campo de ataque e de empurrar uma Colômbia muito forte para trás, nem do ponto de vista de reação nas mudanças também, né? O Dorival coloca, na reta final, aos 43, ele coloca o Douglas Luiz na vaga do Bruno Guimarães, então troca a sua dupla de volantes, coloca o Endrick no jogo, tampouco isso surte efeito. É óbvio que a seleção brasileira não tem jogado bem, isso é um fato, é muito claro. O Brasil venceu um jogo nessa Copa América contra uma seleção muito fraca, que é a seleção do Paraguai. A gente obviamente que precisa olhar para isso e também para um trabalho que está em um estágio muito inicial ainda. São 7 partidas apenas. 2 amistosos lá atrás no início do ano e agora 2 amistosos mais os 3 jogos da Copa América. Pelo que tem nas mãos, a seleção poderia estar num estágio melhor? Acredito que poderia. Mas a gente deve também, né, entender que é um processo, é um trabalho que vai levar um pouco mais de tempo. Essa Colômbia, por exemplo, tem 22 jogos, 23 com o Néstor Lorenzo e não perdeu nenhuma vez. Tem um trabalho que está mais azeitado e um trabalho que tem mais sentido do ponto de vista coletivo. O Brasil ainda não encontrou isso. Vai ter um adversário muito duro na Copa América, no mata-mata, o Uruguai, que também já é um time coletivamente mais sólido. O horizonte não é tão promissor ainda para a seleção brasileira, pelo menos num curto espaço de tempo. Que não quer dizer que o trabalho não vai funcionar, mas quer dizer que até agora o trabalho do Dorival Júnior não está funcionando.